Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas, como é que vocês estão? Tudo bem? Começando nossa terceira aula aqui, tomando um café gostoso. Tem café aqui, tá pensando que aqui não é fake não, feito naqueles programas não. Aqui tem café de verdade. Hum, Cafezinho que eu fiz agora, sabe por que eu estou fazendo isso? Para você também fazer isso. Pega aí seu café, pegue seu chá, pegue seu suco, pegue sua água agora. Prepare-se para assistir a nossa terceira aula. Espero que você esteja pronto, esteja bem, feliz. Eu estou animado, como sempre, né, para nós transmitirmos aqui uma quantidade enorme de detalhes importantes para você chegar à sua prova de língua portuguesa. Você que está se preparando aí para tribunais, delegado, área fiscal, onde você estiver indo, você se dar bem na parte gramatical da sua prova, na parte de língua portuguesa, tá bom? Uma pergunta, você está estudando? Uma pergunta que é você que tem que responder para você mesmo. Para você mesmo. Está estudando bem? Está estudando? Está se dedicando? Não se preocupe com a data do concurso. Você tem que se preocupar com os conteúdos. Tá? Não tem que estar preocupado. O concurso vai sair quando? Quando você estiver pronto. É que ele tem que sair. Então, assim, a hora é de estudar. A hora é de se dedicar. Tá certo? A hora é de pegar os detalhes. Tá bom? Vamos juntos? Como é que eu costumo sempre fazer nas nossas aulas? Receba você que está aí agora um carinhoso, um cordial, um fraterno abraço, né? Hoje, especialmente regado aqui a um bom café. Eu adoro café, acho uma bebida fantástica, maravilhosa. Fiz curso de barista, fiz curso de coquetelaria para café, fiz curso de preparação de massas e doces com café. Ah, isso é bom demais. Então aí, ó, pegue alguma coisa, e vamos começar nossa aula de hoje, tá bom? Amores, câmerazinha de cá, olha só. Na última aula, a gente bateu um papo legal a respeito de pronomes pessoais, não foi isso? Conversamos bastante, retos, oblíquos, falei dos pronomes de tratamento, né? Falamos de uniformidade de tratamento, falamos um monte de coisa. Hoje, nós vamos começar a nossa aula com um grupo de pronomes que é muito especial, tá bom? Esses caras dão muito trabalho. Professor, nós vamos esgotar o assunto hoje? Não. Nós vamos falar hoje do que é necessário e do que é fundamental para você entender pronome relativo dentro de morfologia. Por que, professor Rodrigo, esses caras são tão importantes? Porque você vai encontrar com eles o tempo inteiro ao longo do seu estudo nas provas de concursos públicos. Combinado assim? Vamos conhecer os meninos? Vamos lá? Corta para o slide, por favor. Olha só. Então estão aí pronomes relativos. Vamos bater um papo legal. Primeira coisa, eu queria conversar com vocês a respeito disso aqui, tá? Então a tabelinha deles estão aqui. Aliás, a tabelinha está aqui, eles estão aqui. Primeira coisa que eu queria conversar com vocês é esse nome que está aqui, ó. Rodrigo, professor, por que eles são denominados de pronomes relativos? Por quê? Porque a palavra relativo se aplica para o pronome cujo sentido só consigo entender depois que eu entender o termo a quem ele se refere. Estão entendendo o que eu disse? Por que, professor, que ele é chamado de relativo? Vamos repetir. Porque eu preciso compreender e perceber o termo a quem ele se refere. Depois que eu entendo o termo a que ele se refere, eu passo a compreendê-lo. Por isso que ele é chamado de relativo. Então, a primeira característica desses caras, vem para cá comigo, tá? Vamos lá aqui fazer uma coisa bem boba, tá? Eu vi a casa, vamos lá, que ele comprou, tá?
a coisa mais boba que eu tenho do pronome relativo é isso aqui, ó. É você passar a entender que o pronome relativo, ele possui o que a gente chama de antecedente. Esse termo que vocês estão vendo aqui é o antecedente do pronome relativo. Vamos começar a tecer alguns comentários. Por favor, eu quero pedir a você que você anote. Você não pode assistir às nossas aulas como mero espectador de braços cruzados. Primeiro que já não é muito bom cruzar os braços, tá? Você precisa anotar, participar da aula. Só ficar olhando não vai adiantar. Escreva. E pelo amor de Deus, escreva. Porque escrever você grava na memória, tá bom? Então preste bem atenção aos detalhes aqui. Rodrigo, está aqui o meu antecedente do pronome relativo. Professor, vai ser sempre assim? Não. Professor, eu vou sempre entender facilmente o antecedente do pronome relativo? Não. Em muitas circunstâncias, dá uma fechadinha comigo aqui, ó, por favor. Em muitas circunstâncias você vai ter que parar, presta atenção, para entender a semântica da oração adjetiva. Vamos entender por que eu estou falando isso? Vem para cá, corta para cá. Primeiro, eu já entendi por que eles são pronomes relativos. Professor Rodrigo, qual é a função básica deles dentro de uma estrutura oracional? Eles vão funcionar como elemento de coesão textual para que você evite a repetição enfadonha de termos. É para isso que serve pronome relativo. Para você não ficar repetindo a mesma palavra, você usa o substantivo, o antecedente dele, aplica o pronome relativo e vai ficar tudo bonito. Qual é uma função primordial do pronome relativo? Corta para cá. Ó. Introduzir orações adjetivas desenvolvidas, ok? Essa é a função primordial dos pronomes relativos. Professor Rodrigo, quer dizer que onde eu encontrar um pronome relativo, eu encontrei uma oração adjetiva, é verdade? Exatamente. Então, olha para cá. No meu exemplo aqui, ó, o que você está vendo aqui, essa parte aqui que você está vendo aqui, ó, tá? É uma oração adjetiva. A gente viu isso, né? É uma oração adjetiva. Característica dela introduzida por um pronome relativo. Muito bem. Professor, eu vou sempre entender com muita facilidade quem é o antecedente do relativo? Não. Você, em muitas circunstâncias, você vai ter que parar para raciocinar quem é o antecedente. Quem gosta muito disso? O CESP-UNB. Vai para a prova do CESP? Vai. Primeiro, para. Porque o CESP vai perguntar a você, o pronome relativo, ou então, o termo X, aí você olha, ele é um relativo, na linha tal, se refere a cicrano. Você tem que parar para muitas vezes observar o contexto para depois você julgar a questão. Então vamos logo lá aqui matar uma questão aqui comigo. Vem cá. Professor Rodrigo, pronome relativo ele vai se referir a um substantivo, certo? Certo. Ô professor, e se atrás do pronome relativo houver mais de um substantivo, o que eu devo fazer? Então vamos lá. Suponha que aqui atrás haja mais de um substantivo. Vamos colocar um exemplo de que eu gosto muito. Eu digo assim, o preço das ações, certo? Que se espaço na bolsa de valores, está abaixo do mercado. Não interessa mais. Prestem bem atenção. Eu preciso saber a quem o pronome relativo está se referindo. Veja que interessante. Primeira menção. Eu vou me referir a quem, professor? A ações ou eu vou me referir a preço? Qual dos dois? Quando isto acontecer, vamos na câmerazinha fechada. Quando isto acontecer,
Você vai anotar uma observação e vai resolver. Anote aí para você. Coloque assim. Se houver mais de um substantivo, anteposto ao pronome relativo, coloque, vírgula, este, quem é este? O pronome relativo. Este poderá retomar qualquer um dos substantivos, desde que a lógica da oração adjetiva o permita. Desde que a lógica da oração adjetiva o permita. Então, corta para cá. Então, veja só. Professor Rodrigo, eu quero colocar aqui o verbo negociar. Vejam que dependendo de a quem eu vou me referir, professor, eu vou me referir a ações ou eu vou me referir a preço? Qual é o antecedente desse relativo? Como é que você faz? Você vai para a oração adjetiva. Está aqui, ó. A oração adjetiva está onde, professor? Está aqui. Começa aqui, envolve o verbo e vai até a palavra bolsa. Pronto. Está aqui minha oração adjetiva. O que é que você vai... A bolsa de valores, né, professor? Até aqui, bolsa de valores. Pronto. Professor Rodrigo, como é que eu vou analisar? Você olha para o verbo negociar e você faz um raciocínio. Na bolsa de valores se negociam ações? Aí você diz, se negociam. Então, se negociam ações, eu posso retomar o substantivo ações e puxar para frente. Então, vem cá, eu vou dizer então que o que aqui ó, vai se referir a ações. Vamos usar aqui uma cor preta. Eu vou dizer então que o que aqui vai se referir a ações, né? E o verbo, portanto, vai se flexionar de acordo com esse substantivo aqui. Então eu vou dizer o preço das ações que se negociaram na bolsa de valores. Estou corretíssimo. Aí você vai para um segundo raciocínio. Na bolsa de valores se negocia preço? Sim, professor, se negocia preço. Então, se negocia preço, eu também posso retomar preço. Então, vem cá, corta para cá. Então, eu posso chegar aqui e fazer isso, ó. Ó, vou usar uma cor verde, tá? Eu vou dizer que esse que está se referindo aqui a preço. E eu vou dizer, então, que o preço das ações, o preço que está no pronome relativo, se negociou na bolsa de valores. Então, vocês entenderam? Havendo dois substantivos ou dois antecedentes possíveis para o pronome relativo, ele pode retomar qualquer um deles, desde que a lógica permita. Aí você deve estar pensando assim, professor Rodrigo, quando é que a lógica não permite? Olha o verbo. Venha cá comigo, corta para cá. Olha só. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Imagine esse exemplo aqui, número 2, tá? Eu digo assim, ó. As ideias do professor que se espaço na reunião, não me interessa mais, eu não vou continuar. Veja, responda para mim. Você vai dizer assim para mim, ô professor Rodrigo, esse que está aqui vai retomar quem? Ele vai retomar professor? Ou ele vai retomar ideias? Eu só vou saber a quem ele vai retomar na hora em que você colocar o verbo. Na hora em que eu olhar para o verbo, é que você vai poder dizer, eita, vai se referir a este, aquele ou aos dois. Ou a tanto faz. Vem cá, imagine que eu queira colocar aqui o verbo debater. O verbo é debater. Responda para você mesmo e mesma. Na reunião eu debato o professor ou eu debato ideia? Ah, professor, eu vou debater, na verdade, as ideias. Então, se eu vou debater as ideias, como é que eu faço? Corta para cá, por favor. Eu vou dizer assim, ó. Esse que pode se referir a professor? Não pode se referir a professor. Ele vai retomar apenas o substantivo ideias. Portanto, as ideias do professor que se debateram na reunião. Entenderam isso? Então, primeira observação que eu quero que você faça e tenha cuidado.
pronome relativo, professor Rodrigo, eu já sei. Vai retomar. Ele é relativo porque ele retoma. Ele retoma quem? Ele retoma qualquer substantivo que está aqui atrás dele. Sempre atentando para a lógica. Sempre olhando a lógica verbal. Ela que vai te dizer, combinado isso aqui, numa boa, tranquilo isso aqui. Vamos voltar aqui para a nossa conversa aqui. Então, ó, pronome relativo, primeira colocação, a gente já viu por quê, introduz a oração adjetiva, a questão do antecedente. Muito bem. Você está vendo agora aqui que em nossa tabela nós temos relativos que são invariáveis e relativos que são variáveis. Estão bem definidos aqui. E vocês estão vendo aqui a nossa tabelinha bonita que está aqui. A nossa tabelinha bonita que está aqui. Beleza? Maravilha. Professor Rodrigo, quem é o relativo mais funcional que eu tenho? O quê? O relativo mais funcional que eu tenho é o quê? Por isso que você vê tanto que por aí afora. Maravilha. Eu vou falar sobre esse que é o relativo funcional. Eu preciso agora apenas, eu vou abrir parênteses. Eu quero que você anote uma coisa para você. Talvez você diga assim, professor, eu não entendi isso agora, não tem problema. Você vai entender mais à frente. Mas eu preciso que você anote isso agora. Presta atenção. Tá? Vem para cá. Corta para cá. Vamos lá. Vamos colocar aqui duas estruturas. Tá? Vou pegar aquela que eu já coloquei. Eu vi a casa. Pronto. É a primeira estrutura. Vamos à segunda oração. A casa pertence a, sei lá, a João. Pronto. Eu vi a casa. A casa pertence a João. Vamos para o bobinho aqui, tá? Vamos analisar. Professor, eu tenho duas estruturas oracionais, dois períodos, né? Veja, o meu pedido a você é simples. Como é que você faria para matar os dois períodos, e deixar um período só com pronome relativo? Certamente você já fez na cabeça. Rapidinho, não é assim? Vem cá. Você fez assim, ó. Certamente você fez assim. Eu vi a casa que pertence a João. Perfeito. Algum problema, professor? Não. Você deve estar se perguntando, professor, posso colocar aqui eu vi a casa a qual? Pode. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Tá? Perfeito. Perfeito. Tudo certinho. O que é que eu quero que você anote? Que talvez você não entenda agora, mas eu quero que você anote. Fica olhando para aqui. Presta atenção. Vamos fazer uma rápida análise sintática aqui. Tá? Vamos lá. Aqui eu sou o sujeito, claro. Eu vi, o que foi que eu vi? Um verbo transitivo direto. A casa é objeto direto. Se você observar aqui embaixo, continua a mesma coisa. Não mudou nada. Sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. Se eu for a segunda, aqui, ó. A casa, sujeito, tá? Ela pertence a, que é um verbo transitivo indireto, pertence a João, objeto indireto, tá? Prestem bem atenção. Prestem bem atenção. O que foi que eu fiz de cima para baixo? Nada. O que foi que você fez, professor? Nada. O que eu fiz, na verdade, foi apenas substituir. Corta para cá. Eu apenas substituí isso aqui, ó. Ó, ó. O que eu fiz foi isso, ó. Ó, ó. Presta atenção, hein? Ó. O que eu fiz, na verdade, foi só trocar a casa pelo pronome relativo que está aqui. Percebeu? Pronto. Você vai dizer, Rodrigo, você está querendo me dizer que aqui pertence continua sendo verbo transitivo indireto e de que a João é o objeto indireto? Sim. É uma coisa.
Aí você vai dizer, ô Rodrigo, então você está querendo me dizer que este que está aqui é o sujeito? É, sim. Ele é o sujeito. Perfeito. Não mudou nada. O que está em cima está embaixo. Você entendeu? Tudo tranquilo até agora? Está em paz? Tá, Rodrigo. Tá muito fácil, professor. Pode continuar. Valeu. Preste atenção a um detalhe. Olhe para cá. Esqueça a parte de cima. Veja a parte de baixo. Na parte de baixo, o que está se referindo a quem, professor? A casa. Detalhe. Você percebeu aqui que o que ele não retomou função sintática? Você percebeu? O que simplesmente retoma o termo em si. Você percebeu isso? Ele retomou o termo em si. Ele não retoma a função sintática. Por quê, professor? Vamos para cá, ó. Ei, porque anote, não há vinculação sintática. Anote isso para você. Não há vinculação sintática entre o pronome relativo e o termo a quem ele se refere. Anotou? Rodrigo, traduz aí para mim em outras palavras. A função do pronome relativo não tem nada a ver com a função do termo que ele está retomando. Pode até coincidir. Pode até o quê? Ser pronome. Não baixa aí não, que eu vi que você baixou o volume aí do seu computador. Não baixe não, rapaz. Eu estou empolgado, hoje eu estou aqui empolgadão. E não mande mensagem reclamando, não, professor, você falou alto. Falei. Para você acordar. Mas já está acordado, vai para acordar mais ainda, tá bom? Então veja, não há vínculo sintático. Pode até a função ser coincidente. Pode até o que ser sujeito e o termo que está atrás dele ser sujeito também. Mas a função sintática do pronome relativo, ela é definida pelo papel que o pronome relativo exerce dentro da sua oração adjetiva. Está complicado? Não. Calma, eu disse a você que você não se desesperasse, não precisava entender tudo hoje. Você vai entender mais na frente isso. Mas eu preciso que você anote já isso, pinte aí, destaque, você vai compreender. Corta para cá. Entendeu? Então veja, a casa aqui, ó, é o objeto direto. O que aqui, que está substituindo a casa, é sujeito. Pronto. Porque a função dele, ó, é definida aqui dentro. Ó. É definida aqui dentro. Dentro da oração adjetiva. Dentro da oração adjetiva. Tudo bem? Em paz? Vamos voltar. Professor, o que é que eu vou fazer agora? Nós vamos passar a conhecer esses caras e a conhecer os detalhes que estão envolvidos aqui. Mas você não vai entender tudo hoje. Tenha calma, a gente está na terceira aula. Você, ao passo em que a gente for caminhando, você vai dizendo, Rodrigo, estou ligado, estou ligada, estou entendendo. Fica tranquilo, fica tranquila, tá bom? Vamos começar a conhecer os meninos? Vamos conhecer? Olha para cá. Veja, primeiro menino, ou primeira informação fundamental e essencial que eu tenho para você é essa daí. Primeira informação, tá? O pronome relativo que é denominado de quê? Vamos lá. Relativo universal. Por quê, professor? Pois ele pode ser tanto usado para pessoas, quanto para coisas, para singular, para o plural, feminino, quanto para o masculino. Esse cara, ele é extremamente funcional. Extremamente funcional. A gente acabou de vê-lo aqui. Cuidado com um detalhe. Olha para cá. Veja só. Titia no colégio disse o que para a gente? Titia disse assim, olha, quando você quiser saber se um que é pronome relativo, né? Se você quiser saber se um que é pronome relativo, pronto. Sei lá, bem bobinho aqui, é linda, pronto, é bem bobinho mesmo. Entenda o simples, o complexo, tá? Você vai entender fácil. Veja,
Titia disse assim pra gente, olha, é fácil você saber quando o que é um pronome relativo. Primeiro é que ele vai se referir a um antecedente. A gente acabou de falar. A gente acabou de falar sobre isso, tá? Segundo, é que veja, como é que eu sei que o que ele é um pronome relativo, tá? O que ele é pronome relativo quando você pode trocar por o qual, a qual, os quais e as quais. Veja, professor, quer dizer que é fácil perceber o que assim, não é? É. Isso está o quê? Ok. Ah, Rodrigo, quer dizer que sempre eu vou poder trocar o que por o qual, a qual, os quais, as quais, não é assim? Em geral, sim. Em geral, sim. É fácil perceber justamente por conta dessa substituição possível. Agora vamos lá, vem para cá comigo, vem cá. Aqui, ó. Vamos fazer agora a pergunta inversa. Vamos fazer uma pergunta inversa. Professor, quer dizer que então eu posso brincar também assim, não posso, professor Rodrigo? Veja. Olha só que maravilha, Rodrigo. Olha. Olha só, Rodrigo. Quer dizer que não tem problema, professor. Ó, se eu posso trocar na situação 1, se eu posso trocar o quê? Por o qual, a qual, os quais, as quais, então eu também posso trocar o qual, a qual, os quais, as quais, por quê? Certo? Não. Veja, posso trocar? A resposta aqui é assim, ó. Depende. Depende. Eu podia também escrever isso aqui assim, ó. Nem sempre. Nem sempre vai ser possível trocar o qual, a qual, os quais, as quais pelo quê. É mesmo, Rodrigo? É. Notadamente, se a substituição de o qual, a qual, os quais, as quais, por quê, provocar ambiguidade. Você vai dizer como, Rodrigo? Tá? Vai anotando aí. Pessoal, vamos parar aqui um pouquinho. Vou parar aqui, tirar meus óculos, vou tomar um pouquinho de água. Nossas aulas são cheias de detalhes. Eu estou aqui para preparar você para a prova, para o concurso. Então vai anotando aí. Vai anotando. Pô, Rodrigo, é muita coisa. É assim mesmo. Depois, o que é que eu faço? Tem tempo? Assista a aula de novo só olhando. É assim que vocês vão aprender. E depois, professor, vai ler a gramática. Vai ler a gramática. Mas, Rodrigo, tem que ter assim. É assim mesmo, é com esforço. É com esforço. Não tem sucesso com facilidade. Tá bom? Então, vai anotando esses detalhes todinhos aí. Então, preste atenção. Rodrigo, quer dizer que o que, pronome relativo, pode gerar uma ambiguidade? Pode. Pode. Imagine isso aqui, ó. Imagine uma situação do tipo assim, encontrei com a mãe do Pedro, que viajará para a Europa. Isso é ambiguidade. Por que o professor está com ambiguidade? Porque eu não sei quem está viajando. Quem é que vai viajar? O que está aqui? Quem vai viajar é a mãe ou quem vai viajar é o Pedro? Eu não sei. Eu não sei. Para resolver isso, o que é que eu faço? Troca pelo a qual ou o qual. Eu chego aqui e digo assim, olha, encontrei a mãe do Pedro, a qual viajará para a Europa. Acabou a ambiguidade. Acabou a ambiguidade. Ou qual. Aí você deve estar pensando assim aí, né? Você deve estar pensando assim aí. Rodrigo, e se aqui tivesse o pai do Pedro? Se eu colocar que, dá ambiguidade. Se eu colocar o qual, dá ambiguidade do mesmo jeito. Porque os dois são masculinos, exatamente. Só tem uma forma de resolver. Ou você escreve o período de outra forma,
Ou você usa um recurso arcaico, que era repetir o substantivo logo após o pronome relativo para desfazer a ambiguidade. Porque existe uma máxima dentro da língua portuguesa que diz assim: é melhor um período com palavras repetidas do que um período a que não se chega ao sentido preciso ou exato. Ou seja, é melhor ter palavra repetida, é melhor ter palavra de mais do que ter palavra de menos e eu não entender o que eu quero dizer. Então faria assim, ó. Eu encontrei o pai de Pedro, o qual Pedro, ou o qual pai, viajará para a Europa. Isso é arcaico, não é mais usual. O ideal era você desfazer o período e construir de outra forma. Amores, eu estou no limite do meu bloco. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausazinha. Parte 2. Eu volto no clique de mouse. Já, já.